paz de Cristo para todos. Está a começar agora o programa O Verbo de Deus, um programa patrocinado pela produtora NG Records. E hoje estaremos a falar de um tema muito polêmico no mundo evangélico. E por essa razão estamos aqui com dois homens que foram convidados pela produção. À minha esquerda estou a falar do obreiro Ademilson, da Igreja ou Ministério do Livramento. Seja bem-vindo ao programa O Verbo de Deus. Muito obrigado. E à minha direita está o doutor de teologia, doutor básico de teologia, que é o nosso mais velho Basílio Manuel. Seja bem-vindo neste lugar. Muito obrigado. Ok? E hoje estaremos a falar concretamente sobre o tema livros apócrifos. Acreditamos que durante os séculos, durante esses tempos, havia muita mesa redonda a debater sobre este mesmo conteúdo, sobre o livro apócrifo. Mas quando estamos a falar sobre o livro apócrifo, o quem que realmente vê a mente? Por favor, senhor Basílio. Muito obrigado pela oportunidade que nos é concedida. Estamos aqui na produtora NG Records para falarmos sobre livros apócrifos. De certeza, falar de livros apócrifos é nada mais e nada menos falar acerca daqueles livros que são rejeitados pela Bíblia protestante e aceitos pela Bíblia católica. Falar de apócrifo, estaremos a falar de... Apócrifo é uma palavra de origem grega, né? No grego clássico, que significa oculto ou difícil de entender. Ok, e por favor, aqui o senhor Ademilson, por que razão o livro apócrifo não consta naquilo que nós chamamos da Bíblia traduzida pelos protestantes, mas o catolicismo eles abraçaram esse livro? Ok, em primeiro lugar, existem várias razões que fazem com que esses livros não constem na Bíblia protestante. Então, os católicos praticamente acabaram por incluir, né, na sua própria Bíblia algo que não devia ser feito. Por quê? Porque daquilo que já foi dito, né, que os livros apócrifos são livros de difícil compreensão. Então, sendo de difícil compreensão, os seus ensinos acabam por chocar com a Bíblia Sagrada. Então, de forma introdutória, estaria dizendo que não poderiam fazer parte da Bíblia Sagrada, porque, afinal de contas, foi uma confusão a inclusão destes livros apócrifos. Por quê? Porque até a história narra que, para incluir esses livros aqui, foi debaixo de uma confusão, debaixo de uma luta. Então, dá para entender que esses livros não foram inspirados por Deus. Sim, sim. Ok, mas dentro aqui da Escritura Sagrada, ou mesmo do canon evangélico, qual é a intenção dos católicos em colocar esses livros apócrifos naquilo que nós chamamos de Bíblia Católica? E também qual é a intenção dos protestantes a excluir este mesmo livro naquilo que nós chamamos a Bíblia Protestante? Sim, a intenção dos protestantes, ou seja, a intenção dos católicos em incluir e os protestantes excluir, conforme já disse o meu companheiro, são livros, primeiro, os apócrifos são livros de difícil entendimento. E sendo eles de difícil entendimento, eles foram incluindo dentro da sua Bíblia Sagrada. Por quê? Porque foi uma época em que os protestantes ou seja, a reforma protestante estava se alastrando de tal maneira que as suas doutrinas acerca do purgatório, oração pelos mortos, estava a ser banalizada. Então, eles só encontram refúgio para dogmatizar as suas doutrinas nos livros apócrifos. Logo, houve a necessidade de canonizar, isso no Concílio de Trento, de canonizar os livros apócrifos para encontrar bases suficientes para a sua doutrina. Okay. E nesse caso, a questão dos protestantes negar esse livro, qual foi a intenção? Será que
É porque tenham medo, alguma coisa ia estragar a igreja, ou ter heresia, mais ou menos, isso é para explicar no ouvinte. Sim, os protestantes rejeitaram esses livros, porque primeiro que esses livros contêm heresias, contêm erros didatas e incentivam a prática de magia, feitiçaria, por exemplo, o livro de Tobias, né? Incentiva a prática de feitiçaria, incentiva, mostra que o anjo de Deus mente, aparece o anjo do Senhor que diz, mente a sua identidade, e nós vemos que nas Escrituras Sagradas, quando os anjos eram interrogados, não mentiam a sua identidade. Ok, mas ali um ouvinte quer saber aqui, enviou uma mensagem agora, dizendo que se esses homens que escreveram o livro apócrifo, tal do Macabeu e Tobias e outros mais, eram de que tribo? Se eram judeus, então, e a Bíblia Sagrada, outros livros foram feitos por os judeus, então, o que isso quer dizer? Eles eram de que tribo? Não sei se é para mim, não? É para ti. Com certeza. Tem toda a vontade. Os livros apócrifos, não é que está incluído na católica, como já foi referido, são livros judaicos. E o problema que está ali é que o próprio judeu também rejeita. Os próprios judeus também rejeitam esses livros, quer dizer, são de literatura judaica. Sim. São de literatura judaicas. Então, os seus autores. Com certeza, os seus autores. Então, como já foi referido, temos aqui, por exemplo, né, alguns livros que... Está à vontade, obrigado. Temos aqui alguns livros, por exemplo, que... temos aqui... Ok, são 15. Né? 15. Temos o Esdra, né? Temos a primeira de Esdra, a segunda de Esdra. Temos o Tobias, Judite, temos adições em Esther, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, a Oração de Azarias e o Canto das Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão. Depois temos Oração de Manassés, depois temos o Primeiras de Macabeus e Segundas de Macabeus. Na verdade, tenho informações de que o Baruque foi ele quem escreveu esse livro aqui, né? Porque Baruque foi o companheiro de Jeremias. Sim. Depois temos também esses dois livros de Macabeu, foi escrito pelo próprio Macabeu, em que a história narra. Esses autores são judeus. Agora, esses autores são judeus. Então, quando dizemos que o livro de Macabeu não foi inspirado por Deus, o que estamos querendo dizer? E depois a minha pergunta será, em que tempo, em que época eles escreveram este livro? Em que contexto, assim, bíblico estava a se viver naquela época? Sim, o contexto bíblico que eles estavam a viver, por exemplo, as escrituras, o cânon sagrado, ele encerra com os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. A partir dali já não aparece mais nenhum outro profeta. Até a própria tradição judaica, a tradição oral, confirma que a partir dali já não apareceu mais nenhum escrito concernente à obra ou à literatura de Deus. Os livros apócrifos apareceram no período interbíblico. Esse período interbíblico que vai de 430 aos 50 anos que Deus se calou. Então, nesse período, apareceram homens que se levantaram dizendo que Deus lhes apareceu, Deus lhes falou e tudo muito mais. Por exemplo, Macabeus apareceu no ano 100 a.C. e descreve a história de 3 irmãos Macabeus que no chamado período interbíblico lutam contra inimigos dos judeus, visando a preservação do seu povo e a terra. Não é a continuação do primeiro Macabeu, mas um relato paralelo cheio de lendas e de prodígios, Judas Macabeu. Então, o primeiro e o segundo Macabeu são livros que surgiram nesse período interbíblico. Nesse período interbíblico, todos esses livros foram recolhidos. E na canonicidade, eles não foram incluídos por causa dos erros que eles contêm. A gente pode dar exemplos breves no livro de Macabeu,
ele incentiva a oração pelos mortos. No livro de 1 Macabeu, capítulo 12, versículo 44 a 46, o culto e missa pelos mortos, no capítulo 12, versículo 43, o próprio autor não se julga inspirado. O próprio autor Macabeu não se julga inspirado. E a intercessão pelos santos. Logo, todos esses livros são rejeitados. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E não podemos interceder pelos santos para que possam nos salvar. Então aí foi a razão para que os protestantes rejeitaram os livros apócrifos, porque contradizem as próprias escrituras sagradas. Ok, então neste contexto, aí entendemos que os livros apócrifos, né? Mas agora eu quero aqui tentar perguntar aos convidados se a igreja primitiva, né, a comunidade primitiva, a igreja como a igreja primitiva, será que não havia nenhum grupo na altura, ou o próprio Cristo nunca citou o livro de Macabeu num dos seus sermões? Porque vemos que Cristo foi citando o livro de Jeremias, o livro de Isaías. Será que nunca citou como protesto ou como alguma coisa assim parecida? Desculpa, obreiro Ademilson. Cristo, né, e também os apóstolos silenciam acerca de recitação dos livros apócrifos. Então nós não vemos praticamente Jesus recitando um livro apócrifo como uma regra de fé, dizendo que abra no livro de Macabeus, abra no livro de Tobias, porque, como disseram os profetas, por quê? Porque até os próprios livros de apócrifo não têm uma ligação com a própria escritura em si, conforme o Antigo Testamento tem. O Antigo Testamento tem uma interligação, cada um cita outro, cada um menciona outro. Assim também no Novo Testamento, o dos Novos Testamentos, os autores vão mencionando os autores passados. Então, nós não vemos isso nem nos livros apócrifos, não vemos também nem Jesus, nem os apóstolos fizerem uma ligação ou recitação dos apócrifos como regra de fé. Então, perante o programa O Verbo de Deus e perante os ouvintes, estão a afirmar que o livro apócrifo não foi inspirado por Deus. Onde ele buscou a inspiração para escrever o livro de apócrifo? De onde veio essa inspiração? Se não foi por Deus, de onde veio essa inspiração? Sim. De onde vem a inspiração? As Sagradas Escrituras nos afirmam, né, que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir e instruir em justiça. Agora, uma Escritura que não corrige, nem tampouco instrui com justiça, então nós não sabemos qual é a inspiração. Mas sabemos que isso faz parte da literatura judaica. Por exemplo, a literatura judaica é vasta e que muitos outros livros se perderam. Esses livros que se perderam da literatura judaica não estão inclusos num cânon sagrado. Por exemplo, o catolicismo diz que existe 3 Bíblias, que é a Bíblia judaica, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Que na verdade só existe uma Bíblia, o que existe são diferentes versões ou traduções. A Bíblia hebraica, ele rejeita os livros apócrifos e o Novo Testamento. A Bíblia hebraica. A Bíblia protestante aceita os livros do Antigo Testamento e rejeita os livros apócrifos. Já a Bíblia católica aceita os livros judaicos, aceita os livros do Novo Testamento e aceita os apócrifos. Por que eles foram canonizar isso no Concílio de Trento? Eles foram canonizar aquilo que eu já tivera dito. Por causa da reforma protestante. Eles estavam a protestar contra a mariolatria. Estavam a protestar contra o culto aos mortos, oração pelos mortos, as missas. Todas essas coisas não tinham como encontrar sustento. Então eles tinham que canonizar todos esses livros apócrifos que é de difícil entender para ter sustento às suas heresias. Nós sabemos que para formar, para dogmatizar, para fazer uma doutrina, temos que ter testemunha de 2 ou de mais versículos. Então houve necessidade de eles dogmatizar, ou seja, canonizar, aceitarem no cânon sagrado esses livros
para posteriormente ter sustento de que quando alguém lhes perguntar, eles vão dizer que sim, está na Bíblia. Ok, então o livro apócrifo, realmente, eu acho que acredito que os ouvintes estão a entender realmente o objetivo e a intenção desse debate, mas será que não temos nenhum versículo, ou melhor, nenhum verso, né, ou capítulo, como queira, dentro do livro apócrifo que tem uma palavra positiva de edificação? Será que todo o pacote do livro apócrifo é negativo? Esses livros apócrifos, na verdade, eles apresentam, né, vários assuntos positivos. Vários assuntos positivos, porque até o livro de Macabeus, portanto, apresenta uma história no período grego. Então, eles lá estavam a apresentar como é que o povo se, né, perseverou na sua própria doutrina, guardando o sábado. Então, lá conta várias histórias, né, vários heróis que eles dizem da fé. Mas só que não é uma regra de fé. São livros que nós podemos buscar ali algumas informações. Por exemplo, eu posso pegar qualquer literatura e buscar algo positivo. Eu posso pegar um livro aí de Marco Feliciano e pegar algo positivo. Eu posso pegar uma outra literatura que tem algo positivo. Só que não é uma regra de fé, não é um livro inspirado. Então, o livro apócrifo, os livros apócrifos, têm algumas informações, porque nem todas, porque existem erros históricos e geográficos. Mas nós podemos obter assim algumas informações. Só que esses livros não são inspirados, porque não estão conforme os padrões das escrituras. Temos aqui uma mensagem, o ouvinte pergunta aos convidados se é aconselhável ler livros apócrifos. Olha, as escrituras nos confirmam dizendo que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E Paulo ainda nos aconselha dizendo que cada um saiba de acordo com o tamanho da sua fé. Nem tudo é para todos. E nem tudo se diz a todos. Então, não é aconselhável para um neófito ler os livros apócrifos. Eu aconselho aos neófitos... O que é isso, neófito? Desculpa. Neófitos são os novos convertidos. Aqueles que são novos na fé cristã. Aqueles que são meninos. Então, essas pessoas não devem perder tempo com os apócrifos. Eles devem ler aquilo que é as escrituras sagradas. Sim. Então, de uma maneira resumida, no contexto acerca de livros apócrifos mesmo, eu acho que as mensagens já estão entrando na mensagem e vamos lendo assim. Mas acredito que, primeira parte do programa, vamos ter um intervalo agora e continuar a enviar suas mensagens e descansa ou são rapidinho para beber água e depois voltamos daqui a 30 segundos para continuar com o debate. Obrigado e já regressamos. Basílio Manuel, meu nome, sou angolano, residente em Benguela, concretamente no município do Lobito. Sou diretor da Escola Básica de Teologia da Associação Rocha de Meribá e líder também do Ministério Recruta do Avivamento. Admilson da Silva é o meu nome, nacionalidade angolana, província de Benguela, município do Lobito, concretamente no bairro 27 de Março. Sou apenas estudante das Escrituras e faço parte da organização em busca do avivamento, concretamente no Ministério Recruta do Avivamento. Para todos, estamos de volta na segunda parte do programa. Só para dizer que este programa é patrocinado pela NG Records e o nome deste programa é O Verbo de Deus. Hoje estamos a falar sobre livros apócrifos e à minha direita está o senhor Basílio Manuel, professor da Escola Básica de Teologia da Associação Rocha de Meribá.
Outra vez, muito obrigado. E à minha esquerda está o obreiro do Ministério em Busca de Avivamento. Muito obrigado. Grande homem de Deus, irmão Admilson. Continuando com a nossa conversa, paramos num ponto muito importante e que os ouvintes foram enviando a mensagem durante o intervalo. E a primeira mensagem que me chama a atenção foi que se o livro apócrifo, a católica é a única denominação ou a religião que deu o aval, ou deu crédito a estes livros apócrifos. Sim. A Igreja Católica, ela não é a única denominação religiosa que aceita ou aprova os livros apócrifos. Nós temos vários outros grupos, como os anglicanos, as igrejas ortodoxas. Elas nutrem diferentes concepções a respeito dos livros apócrifos. Os anglicanos, as igrejas ortodoxas, por exemplo, a igreja católica ortodoxa, ela aceita também os livros apócrifos, a igreja anglicana também, e vários outros grupos dos protestantes, mas com a sua maior autenticidade, os católicos romanos. Ok, então o livro apócrifo, ela dentro do mundo evangélico protestante, ela é rejeitada porque foi escrito no tempo interbíblico ou através do conteúdo que contém os livros apócrifos? Ok. Irmão Admilson. Muito bem. Tenho aqui algumas razões que fazem com que estes livros não sejam incluídos no cânon bíblico. Não é que é 66 livros das Escrituras. Então temos a primeira razão, é que não foi mencionado pelo maior historiador judeu, Josefo, que viveu no 1º século. Então, como testemunho ocular daquele século, daquele tempo, daquela época, como um judeu considerável, renomado,